Bom, meu nome é Eduardo Aquil. Vou começar pelo primeiro exercício, que é sobre a área do círculo, onde a gente vai fazer um programa que calcule a área do círculo. Bom, aqui visualizando o programa pré-feito, né? Na primeira linha, a gente define a função através do def, a gente vai definir a função da área pelo raio. Na segunda linha, a gente vai calcular, fazer a equação da área, que a área é 3,14, que é o valor de π, vezes raio ao quadrado. E aí, na terceira linha, a gente retorna para a área, por valor. Bom, na quinta linha, a gente definiu uma função AA, aí colocou o float, porque vai ser o número que vamos inserir pode ser um número decimal. E o input é para o usuário que está rodando o programa poder colocar o número que está solicitando. Já na linha 6, a gente definiu como R juntar a função área, que é a equação pré-definida, com o número que o usuário vai digitar para o raio. E aí o print é para resolver a equação. Bom, agora vamos falar sobre o exercício 8 da lista 2. Nesse exercício, a gente vai desenvolver um programa do qual o usuário vai digitar 3 dígitos, e aí o programa vai identificar qual é o maior e o menor valor. Bom, começando pela função, na primeira linha, a gente vai definir a função como def e ordenar os 3 valores, que vai ser o valor A, o valor B e o valor C. Aí, da linha 12 até a linha 14, a gente vai fazer todas as probabilidades que existem de resposta do programa. Vou dar um exemplo. Aqui, estamos falando que se o A, na segunda linha, se o A for maior que o B e o B for maior que o C, a mensagem que o programa vai rodar vai ser que o A é maior que o B e o B é maior que o C. Bom, mas tem a probabilidade 4. Se o A for maior que o C e o C for maior que o B, vai ser outra mensagem que o programa vai rodar, que vai ser que o A é maior que o C, porém o C é maior que o B. E assim por diante. Até retornar lá para a linha 14, onde ele vai calcular todos os números que tem, o número A, o número B, o número C, e vai usar uma das ordens definidas anteriormente. Bom, na linha 15, a gente tem o float, igual ao último exercício, que o número não precisa ser número inteiro, pode ser número decimal. E o input é para o usuário que está rodando o programa poder digitar o valor que ele queira, respectivamente para a letra B e para a letra C. E aí, o print é para voltar, pegar os números, juntar com o programa que foi definido anteriormente através do def, e poder calcular qual vai ser o maior e o menor valor. Bom, agora vamos fazer o exercício 3, a lista 3, sobre fatorial. Nesse a gente vai fazer um programa que calcule o fatorial do número através do número que o usuário inseriu, certo? E esse é o problema. Na primeira linha, a gente vai fazer a função através do def, que é o fat, com n, em priorização. Na segunda linha, a gente vai colocar o f como 1, porque ele vai ser constante. Na linha 3, o for in range é a sequência de onde o número começa até o número final e a sequência de 1 em 1. Ou seja, o 1 é o último número que vai ser, o n mais 1 vai ser o número que a gente vai inserir. Ou seja, vai somar sempre mais 1. E o último 1 é que vai em 1 em 1. Vai ser uma sequência de 1 em 1. Na quarta linha tem a função, que é f, que é o fatorial vezes i, que a gente vai inserir. E aí, na linha 5, a gente vai fazer o return para f, ou seja, vai retornar para a equação. Bom, agora na linha 7, a gente colocou o num, que a gente vai ser a equaçãozinha, e o int, que vai ser número inteiro, não pode ser número decimal, é apenas número inteiro, e o input para o usuário que está rodando o programa, digitar o número que ele queira. Na linha 8, a gente identificou como ff, onde a gente vai juntar o fat, que está na linha 1, que a gente definiu como def, né? E o num, que é o número que o usuário vai inserir. E aí o print é para o sistema rodar. Certo. Agora vamos fazer o exercício 2 da lista 4. Nesse exercício a gente vai ter que pegar a renda de algum indivíduo, nesse caso está pedindo 10 contribuintes, e a partir deles a gente vai fazer o cálculo de quanto de imposto de renda o indivíduo vai ter que pagar. Bom, no programa, a gente começa primeiramente fazendo o contador,
definido o contador e a lista. Esses vão ser definidos através da renda que a gente inserir. Bom, aí, enquanto o contador for maior que 10, certo? A gente vai definir a renda, certo? Aí o float, porque pode ser um número decimal ou um número inteiro, diferente. E o input, novamente, para o usuário inserir a sua renda. E aí o contador sempre vai somar mais um, ou seja, quanto mais aumenta, mais um soma, certo? Sempre tem um valor constante. Aí, na linha 7, temos a lista append conectando a renda, ou seja, vamos inserir o valor da renda ali através do float, vamos inserir uma renda, e através dessa renda, o programa vai buscar, através dessa base de dados que a gente fez, e calcular imposto de renda. Bom, a partir da linha 9 até a linha 17, a gente vai fazer todos os cálculos que a gente tem na tabela anterior. Como, por exemplo, se a renda do indivíduo for menor ou igual a 1.499,15, o indivíduo não vai pagar nada de imposto de renda, zero. Porém, a partir de 1.499,15, acima disso, já começa a pagar rendas. Aí, nesse caso, a gente faz a parcela, o imposto de renda vezes a porcentagem da alíquota, menos a parcela. E isso por diante, como a gente vê na tabela anterior, são todos os valores preenchidos. E aí a gente vai pegar o valor, vai digitar, aí o programa vai identificar o valor que digitamos dentro das probabilidades que temos aqui e vai fazer o cálculo de quanto cada indivíduo tem que pagar. E aí o print é para juntar todo esse... Bom, agora a gente vai fazer a distância entre dois pontos no plano 2D. Nele, a gente vai ter que fazer um programa que calcule, quando inserido o y e o x, quando vai calcular a distância entre os planos. Bom, esse é o programa já realizado. Na primeira linha, a gente vai criar a função com a dominante com DPC, onde a gente vai identificar o x1 e y1, o x2 e y2. Bom, na linha 2, a gente faz a função descrita aí, que é x2, y2 menos x1, y1, e isso tudo é elevado ao quadrado. Aí mais o x2 e y2 menos x1 e y1. Isso também é ao quadrado, elevado ao quadrado. E toda essa função está dentro de uma raiz quadrada. E aí na linha 3 tem o return, que vai retornar para essa equação. Bom, a partir da linha 7, a gente vai identificar o valor de cada um. No x1, a gente vai fazer o float, porque pode ser um número decimal. O input para o usuário digitar o x1. Na linha 9, a gente vai identificar o y1, também como float, porque pode ser um número decimal. E o input para o usuário poder inserir o valor de y1. Na linha 11, a gente vai juntar o x1 que a gente colocou na linha 7 e o y1 na linha 9 e fazer o xy1, que aí vai ser a equação dele. Já a partir da linha 13, a gente vai ter o x2, que também é o número decimal, e aí vai ser o número do x2. Na linha 15, y2, a gente vai fazer o float também, porque é o número decimal, e digitar o valor de y2. E na linha 17, vamos juntar o xy2, que é igual ao x2 que a gente definiu na linha 13, e o y2, que a gente definiu na linha 15. Bom, aí vamos até a linha 21, onde identificamos R como DPC, onde voltamos para a definição que definimos na linha 1, e juntamos com números obtidos na linha 11 e linha 17, ou seja, vai juntar a equação com os números que o usuário digitar. E aí, na print, vamos resolver essa equação. Bom, agora eu vou realizar o exercício 1 da lista 6, onde eu vou definir a data de nascimento. Nesse programa, eu vou ter que fazer uma programação no qual eu vou inserir uma data de aniversário, de nascimento, e a partir dela vai dar a idade do usuário, certo? Bom, agora vamos visualizar aqui. Bom, na primeira linha a gente vai importar a biblioteca datetime para o programa. Bom, a partir da linha 3 a gente vai definir a função que é 01. Na linha 4 a gente vai realizar a equação do datetime, onde o usuário vai inserir a sua data de aniversário. Na linha 5, o usuário vai juntar a data de aniversário do usuário
E através dela vai ter os cálculos do mês, no caso, dos dias, do mês, do ano que o usuário tem. Quantos dias a pessoa tem, quantos meses e quantos anos a pessoa tem. Bom, a partir do dia 7, a gente vai definir o today, onde novamente a gente usa a biblioteca, ali definida anteriormente, onde o usuário vai digitar os dias, ele vai ter os dias. Na linha 9, a gente faz a diferença, que é o dia, o today, que foi definido na linha 7, e a data de nascimento, que vai ser do usuário. Então, o dia de hoje, menos a data de nascimento do usuário, vai dar os dados que a pessoa quer, que é o dia, o ano e o mês que a pessoa tem de idade. Bom, a partir da linha 11, a gente vai começar a fazer definições para fazer esse cálculo. Na linha 11, a gente vai calcular os dias, que é a diferença dos days, ali em cima que a gente fez, que é a diferença. A partir da linha 12, a gente vai começar a calcular anos a partir dos dias encontrados na linha 11, exatamente. Então, vamos supor que a gente tenha 720 dias de idade, certo? Ele vai fazer esses 720 dias dividido por 365, que vai dar exatamente quantos anos a pessoa tem. E seguidamente dos meses, que é o months, vai ser o mesmo esquema. Vamos fazer quantos dias sobrarem dos anos, vai dividir por 30, e através disso vamos saber os meses que a pessoa tem de aniversário. Na linha 15, vai rodar o programa, dando a ordem que a gente quer a ordem em anos, depois em meses e depois em dias. E aí o Q1 é só para resolver a equação e dar a